Oitavo ano, bom dia. Olha só, nós vamos falar agora sobre congruência dos triângulos. Para a gente iniciar, vamos só entender um pouquinho dessa parte aqui. Quando a gente for falar sobre segmento, a gente vai utilizar esse termo aqui, ó, segmento AB, tá bom? Ou simplesmente assim, AB. E quando a gente for se referir à igualdade entre segmentos, a gente vai usar o sinal de congruência. Por exemplo, eu quero falar que o meu lado AB, ele é igual ao lado DC, por exemplo, o lado CD. Eu vou dizer que o segmento AB ele é congruente ao segmento DC. Então, a gente utiliza esse termo aqui. E quando eu quero falar, por exemplo, em medida, por exemplo, o lado AB ele vale 4 centímetros. Quando eu vou me referir a 4 centímetros, eu vou utilizar esse termo aqui, tá? Medida do lado AB. Ou simplesmente sem o traço de segmento. Eu quero dizer que esse segmento AB vale 4, então eu vou utilizar dessa forma. E aí, quando eu for relacionar valores, por exemplo, as medidas, eu vou usar o sinal de igualdade. Por exemplo, esse lado 4 ele é igual ao lado 4. E quando usamos se houver sentença em relação à igualdade, na qual existe algum valor numérico, adotaremos o sinal de igual, e se não houver, adotaremos o sinal de congruência. Então, basicamente é isso daí. Agora vamos ver aqui os casos de congruência. Nós temos 4 casos de congruência. O primeiro caso é esse aqui, ó, é o caso lado, lado, lado. O próprio nome tá dizendo quando é que dois triângulos eles vão ser congruentes. Ou seja, quando é que eles vão ser iguais? Quando eu posso pegar um triângulo e sobrepor sobre o outro? Quando os 3 lados forem iguais. Por exemplo, eu estou dizendo que esse lado AB meu aqui, ó, aliás, esse lado AB meu, ele é congruente ao lado EF. Então, esse e esse são congruentes. Então, o lado AB é congruente ao lado EF. E também posso dizer que o lado AC, que é esse daqui, ele é exatamente congruente ao lado EG. Então, um tracinho para dizer que eles são iguais, 2 tracinhos para dizer que esses dois são iguais. E o lado BC, que é esse daqui, ele vai ser congruente ao lado FG. Então, quando nós temos 3 lados iguais, a gente chega que esse triângulo, ele é congruente a esse outro triângulo. Ou seja, esse triângulo ABC, ele é congruente ao triângulo EFG. Então, esse é o primeiro caso de congruência. É o caso lado, lado, lado. Quando todos os 3 lados vão ser igual. O segundo caso de congruência que nós temos é o caso lado, ângulo, lado. Vai ser congruente quando eu tenho 2 triângulos, eles são considerados congruentes se possuem 2 lados congruentes, assim como o ângulo entre eles. Então, eu preciso ter um ângulo entre eles que sejam também congruentes, tá bom? Ou seja, esse lado AB, ele é exatamente igual a esse lado EF. Aqui, vou colocar assim. Lado AB é congruente ao lado EF. Então, eles são congruentes. E aí, eu chego que o meu ângulo A, BAC, esse ângulo aqui, BAC, ele é exatamente da mesma medida, ou seja, congruente ao lado GEF. Então, esses são iguais. E aí, eu tenho que o lado AC, ele é congruente ao lado EF. Então, nós temos aqui, ó, um lado, um ângulo e um lado. Então, eles são congruentes, no caso, lado, ângulo, lado. Ou seja, lado LAL. Então, a gente chega à conclusão que esse triângulo ABC, ele é exatamente igual, ou seja, que ele é congruente ao meu triângulo EGF, tá bom? Esse é o meu segundo caso. Terceiro caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Voltando aqui rapidinho, é importante que esse ângulo ele esteja entre esses 2 lados, tá bom? Por exemplo, se esse ângulo fosse aqui, ele ia ser o caso lado, ângulo, lado? Não, por quê? Porque o meu ângulo ele tem que estar entre esses 2 lados, aqui, ó. Assim como o ângulo entre eles. Entre eles quem? Os 2 lados congruentes, tá? Terceiro caso, ângulo, lado, ângulo.
Então, dois ângulos são considerados congruentes se possuem dois ângulos congruentes, ou seja, da mesma medida, assim como o lado entre esses ângulos. Então, o lado congruente tem que ser entre esses dois ângulos. Por exemplo, se o lado igual fosse esse aqui, e os dois ângulos embaixo, eles iam ser congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo? Não, por quê? Porque o lado congruente tem que ser tá entre os ângulos, tá? Então, a gente chega à conclusão que nós temos aqui que o ângulo, esse ângulo aqui, ó, BAC, ele é congruente ao FEG. Então, eles possuem o mesmo ângulo. E o lado AB é congruente ao lado EF, tá aqui. E nós temos que o ângulo aqui, ó, ABC, ele é congruente a EFG. Então, nós temos aqui ângulo, lado, ângulo. Portanto, a gente chega à conclusão que esses dois triângulos, eles são congruentes pelo caso ângulo, lado, ângulo. Ou seja, o triângulo ABC é congruente ao triângulo EFG. E o último caso que nós temos aqui o lado, ângulo, ângulo oposto. Alguns alunos confundem, mas ele é bem simples. Vamos prestar atenção aqui para vocês conseguirem entender e não se confundir. Dois triângulos, eles vão ser congruentes, ou seja, eles vão ser iguais. Eu vou conseguir pegar um e sobrepor ao outro. Se possuem um lado congruente, então eles vão ter um lado congruente, assim como o ângulo adjacente e o ângulo oposto. Gente, o que é ângulo adjacente? É o ângulo do lado, é o ângulo que está ao lado de quem? A esse lado congruente. E o que é um ângulo oposto? É um ângulo que está oposto a esse lado. Olha só, primeiro vamos entender. Eu tenho um lado, que é esse lado aqui, ó, esse lado AB, e esse lado EF. A gente vê que eles são congruentes. E esses lados aqui, eles estão do lado de quem? De um ângulo. Esse ângulo aqui é o que nós chamamos de ângulo adjacente, tá? Ângulo adjacente é o que está do lado do triângulo. Ficou meio confuso porque eu uso as duas palavras lados, mas é isso mesmo. O ângulo adjacente está do lado desse triângulo. E o ângulo oposto é que está oposto. Aqui não está o lado e o ângulo está apontando para o outro lado. Então, esses lados são congruentes. O ângulo BAC é congruente a FEG, que é o ângulo adjacente aqui. E o ângulo oposto é o ACBEGF. EGF. Então, eles são o ângulo oposto, tá? Então, a gente chega pelo lado, ângulo, ângulo oposto, que o triângulo ABC e o triângulo FEG, eles são congruentes, tá bom? Aqui a gente usa a notação também para se referir ao triângulo com um desenho de um triângulo na frente. É isso que ele está falando aqui, ó. Então, ao invés de eu escrever triângulo, eu desenho um triângulo para dizer que é o triângulo ABC. Tá bom, galera? Então, é isso aí. São os casos de congruências. Para resolver as atividades, a gente tem que olhar lá, por exemplo, e identificar se eles vão ser congruentes através de quais desses casos aqui. O caso lado, 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 caso lado, ângulo, lado, caso ângulo, lado, ângulo, ou caso lado, ângulo e ângulo oposto.